Nessa segunda parte do vídeo, queria tentar responder ainda essa pergunta, né? Por que que o sexual é o termo que o Freud usa? Por que que a gente deve continuar usando? Acho que essa é a minha proposta também, é a proposta do Laplanche. Por que chamar a pulsão de pulsão sexual e não de pulsão de vida, ou energia de vida, ou energia enfim, pulsional e retirar o sexual. Existem, acho, derivações muito importantes que fazem com que a gente queira insistir no uso desse termo, o termo sexual. Vou usar aqui, de maneira bastante livre, um artigo do Laplanche chamado Derivações das Entidades Psicanalíticas. De maneira geral, esse artigo vem presente em algumas edições do Vida e Morte em Psicanálise, como um anexo final ao texto, tá? Então, esse artigo das derivações, o Laplanche está insistindo para a gente que muitos dos conceitos psicanalíticos, eles sofrem esse tipo de derivação, eles são trazidos de um campo para outro, né? A própria ideia de energia, né, que o Freud vai usar, vem do campo da física, né? A ideia de sublimação vem um pouquinho da química, enfim. Acho que o sexual também sofre esse tipo de derivação. Era um conceito, era uma noção do senso comum geral e que vai ser trazida para a psicanálise também com um sentido muito específico. É importante que a gente tente definir isso para evitar o que acontece lá no psicanálise selvagem, quando as pessoas confundem esse sexual da psicanálise com o sexual genital. Aliás, a psicanálise selvagem, a psicanálise silvestre, é um dos textos mais importantes de Freud quanto a essa confusão que ele quer evitar, né? Que ele mesmo produziu em alguma medida, mas que ele mesmo quer evitar a todo custo, né? Esse texto da psicanálise selvagem é um exemplo bem notável, importante para a gente, para dizer, olha, o sexual não é o genital. Primeiro ponto que eu acho que tem a ver com essa derivação. O sexual, ele é sexual porque ele é proveniente do outro. Ele é aquilo que vem do outro como excitação, né? Na primeira infância, né? Nesses momentos mais constitutivos do sujeito, são excitações que são endereçadas através de zonas de contato muito privilegiadas, que são as zonas erógenas. Essas zonas erógenas, o Freud tentou definir algumas, mas a gente pode pensar também em ampliá-las de alguma maneira, mas algumas delas são categóricas naquilo que elas têm de via de acesso do outro, né? A primeira zona de contato entre a sexualidade adulta, né, essa excitação do corpo do outro que vem em direção ao bebê, é a oralidade. Depois, a analidade, com os cuidados básicos que o adulto deve endereçar ao bebê, a própria genitalidade e depois ainda outras zonas erógenas que a gente tem pensado, né, ao longo do século XX, século XXI, a pele, por exemplo, como zona erógena, me parece um elemento bastante importante. Então, a primeira derivação, ela vai se dar, a gente vai ver, por causa do a posteriori dessas excitações, de como essas excitações vão ser significadas a posteriori. Imediatamente, ali na cena da infância, a gente poderia simplesmente chamar excitação, e não excitação sexual, porque não há nada de sexual na cena do cuidado efetivo que um adulto endereça para um bebê. Mas é plenamente sexual se a gente entende que essas excitações elas vão ser posteriormente, bem posteriormente, traduzidas e significadas como excitações que vão efetivamente participar do trânsito sexual daquele adulto que foi excitado nessas cenas. Então, essa sexualidade inicial, que tem a ver muito com uma excitação sem nome, uma excitação que vai constituindo as fronteiras do bebê, que vai constituir, por sua vez, a sexualidade infantil, é uma excitação que só vai ganhar a característica dela sexual mais tarde. Mas essa me parece ser o primeiro motivo para a gente chamar de sexual a excitação que é endereçada para a criança. Um segundo motivo
é que a sexualidade ela tem uma certa singularidade na vida humana. Ela não está presente nas origens do bebê, né? Porque não há, inclusive, nenhuma condição biológica para que a sexualidade, no sentido instintivo, né, que deveria reger essa sexualidade, para que ela aparecesse na criança. Então, não há nenhuma condição nem biológica para a reprodução, né? Quanto menos a compreensão, o entendimento, a lógica, enfim, do fazer sexual no sentido genital não está presente nas crianças. Isso vai ser absolutamente colonizado pela fantasia, pelas significações culturais, pelos códigos narrativos que vão organizar a sexualidade da criança ao longo da vida dela. Mas essas vivências sexuais genitais não deixam de aparecer na criança também. A criança se masturba, a criança beija, a criança abraça, ela toca o seu corpo, quer tocar o corpo dos coleguinhas. Toda essa sexualidade, obviamente, pessoal, estou falando aqui de uma sexualidade protegida, de uma sexualidade infantil propriamente dita, né, marcada por uma proteção dos adultos à criança como objeto sexual, né? A gente não vou falar aqui nesse vídeo do abuso sexual, não vou falar da violência que é muito traumática para a criança de atravessar exatamente a sexualidade adulta nesses momentos constitutivos. Estou falando de uma sexualidade ampliada, né, que tem a ver com uma curiosidade infantil. Tudo isso está aparecendo já desde muito pequenininho. Mas se essa busca do prazer, através inclusive dos genitais, aparece na criança desde pequena, desde o início, ela não está marcada pelo instinto e mesmo assim ela aparece. Então, esse aspecto que é um aspecto de fora do tempo, marcado mais pelo prazer do que pela submissão ao instinto, me parece uma forte razão para o Freud utilizar o termo sexual como sendo o termo que caracteriza, por definição, a pulsão. Porque se a gente pensar nos outros instintos que o humano, né, certamente desconstrói através do pulsional, a fome, né, a sobrevivência, o sono, enfim, todos esses mecanismos, né, mais ou menos bem marcados na biologia dos animais, todos eles têm uma certa permanência, uma certa homogeneidade ao longo da vida, né? Eles já cumprem, por assim dizer, uma tarefa autoconservativa desde o início, né? Eles já cumprem a sua tarefa. No caso do instinto sexual, ali onde ele deveria comparecer para a reprodução, marcado pela heterossexualidade, enfim, todo bem marcado, né, por uma certa lógica biológica, ele não aparece. Ele só vai aparecer no caso do humano muito mais tarde, né, com o desenvolvimento biológico propriamente dito, e quando ele aparece, lá aos 12 anos de idade, por aí, o lugar dele já está totalmente ocupado. O lugar dele já está ocupado pela sexualidade infantil. A sexualidade infantil já colonizou o corpo, já promoveu e instaurou as vias de prazer desse corpo, ou seja, não há nenhuma possibilidade do instinto sexual se assentar no corpo humano de uma forma natural, de uma forma linear, sem que ele fosse necessariamente atravessado, colonizado pela sexualidade infantil que existiu necessariamente, porque ela é constitutiva anteriormente na fundação desse sujeito. Quarto ponto, a metáfora do genital como sexual. Há uma derivação metafórica, eu acho, que ajuda o Freud a pensar na pulsão como sendo sexual, né? Observando o funcionamento genital do corpo, ele observa também que há um certo tipo de funcionamento que pode metaforizar o funcionamento do aparelho psíquico como um todo,
né? Um aumento de tensão que deve ser escoado, um aumento de excitação que deve ser escoado e que deve ser retirado do aparelho, mas tal encaminhamento, né, tal escoamento, ele deixa marcas que, por sua vez, exige novo escoamento, né, que aumenta a excitação de novo, que por sua vez vai exigir novo escoamento. Ou seja, é um gráfico, né, que sobe a excitação, desce a excitação, mas nessa descida de escoamento, as marcas que são deixadas aí, né, a própria vivência sexual, ela excita também, e essa excitação ligada ao escoamento, por sua vez, produz nova excitação, e isso gera um certo tipo de funcionamento que é metafórico para o funcionamento do próprio aparelho psíquico. Se o genital aqui serve como metáfora, ele vai ler essa metáfora já, por exemplo, na oralidade. Se a gente pensa no bebê que acaba de mamar e logo depois de mamar chupa o dedinho, a gente tem que entender que esse chupar o dedo tem mais a ver com a tentativa de contenção, organização da excitação que ficou ali na oralidade, na boca do bebê, do que com a permanência da fome. A fome já foi satisfeita pela mamada, né? E mesmo satisfeita, a excitação permanece, e a excitação ela tem que ser escoada de uma outra forma. Vai ser a chupeta, vai ser o dedo, vai ser, inclusive, comer sem ter fome, outra maneira de lidar com essa excitação que não seja mais marcada pelo instinto. Observem que a satisfação, né, o escoamento da excitação, ela não vai, de alguma maneira, finalizar a excitação em si. Ao contrário, o Freud tem a impressão que o escoamento dessas excitações, essas vias de escoamento, vão produzir também mais excitação, principalmente o contato com o corpo do outro produz mais excitação. Então, assim como a ideia de comer, né, de mamar, ela é uma ideia de vou diminuir as tensões geradas pela fome, etc. Ela é uma ideia também que, ao fazer isso, gera uma excitação. Então, metáfora genital como metáfora do sexual, ou seja, existe um tipo de excitação que produz mais excitação através do seu próprio escoamento. Isso vai aparecer também nos usos dos prazeres que a gente tem nas mais diversas áreas, né, do prazer. O prazer ele funciona metaforicamente como se fosse um prazer sexual. Uma outra característica do sexual que vai fazer com que o Freud escolha esse termo para a pulsão sexual é que, ao contrário das outras engrenagens instintivas, né, que tenho insistido, são engrenagens muito frágeis, é que o sexual ele é reprimível, ele é deslocável, ele tem uma plasticidade muito maior do que essas outras engrenagens clássicas, né? Ligadas, por exemplo, à fome ou à sobrevivência, etc. No campo do sexual, no campo daquilo que supostamente seria um instinto sexual, a gente tem uma plasticidade virtualmente infinita, né? Seja no sentido de reprimir, inclusive, esse comportamento genital, né? da interação sexual genital entre adultos, seja no sentido da plasticidade, da satisfação da genitalidade em si, né? A gente metaforiza, né? Faz uma metáfora, assim como o sexual é reprimível, deslocável, plástico, todo o aparelho psíquico é. Então, ele vai entender a plasticidade, por exemplo, da dietética, a partir da plasticidade do sexual. Então, a gente pode comer animais, às vezes a gente pode não comer, às vezes a gente pode comer carne humana, às vezes a gente pode não comer. Existe na história humana uma série de histórias da nossa dietética que não está marcada de forma alguma pelo instinto de sobrevivência. Aliás, a gente pode fazer greves de fome, por exemplo, de tal maneira que o sujeito, né, marcado pela sobrevivência não compareça nesse momento, e o sujeito pode inclusive morrer de fome por uma razão política,
por uma razão religiosa. Quem está colonizando a dietética, quem está colonizando a oralidade, não é mais o instinto de fome, o instinto de sobrevivência, mas outra coisa que funciona como a sexualidade, né, que pode ser reprimido como sexual. Então é nesse sentido que o Freud vai atrelar, né, a ideia de sexual àquilo, a essa energia que pode ser reprimível, deslocável, que pode ser de alguma maneira transformável. Isso também vai ser bastante importante para o Freud, né? Uma ideia de que essa energia ela exige satisfação, nem que seja transformada em outra coisa, em outro lugar, de outra maneira. Ela não precisa ganhar a sua roupagem genital para que ela seja satisfeita, para que ela seja organizada. Ao contrário, a gente vai ver, talvez a roupagem genital dela seja uma maneira de reprimir, inclusive, essa força. Vamos chegar lá.